Olá, bem-vindos ao canal, se inscreva e deixe um like. Mangá de hoje. Fio Vermelho. O capítulo se inicia com Momoko terminando seu relacionamento e dizendo que quer que Ishii fique longe dela. A garota se vira e diz adeus e que se ele continuar a seguindo ela vai chamar a polícia. Ishii em narração diz: foi assim que a Momoko Sakurai terminou comigo. Meu mundo caiu, achei que éramos unidos pelo destino. Fiquei de cama por 3 dias. Momoko e eu namoramos por 1 ano. Ela era tão inteligente e bonita, o meu ideal de garota. Depois de perder ela, só o que eu podia fazer era chorar, mas comecei a me sentir melhor 3 dias depois. A mãe de Ishii entra no quarto e pergunta se o garoto melhorou da gripe. Ishii diz que já está melhor e que na manhã seguinte irá para a escola. Sozinho no quarto, Ishii reclama e se pergunta o porquê de sempre se recuperar de tudo tão rápido e diz que amanhã voltará para a tortura. Em narração, Ishii diz que dormiu demais e se atrasou para a escola. Ele corre enquanto se despede de sua mãe. Ao chegar na escola, Ishii fica mais aliviado por ter conseguido chegar a tempo. Os amigos de Ishii, Ryu e Kim, vão falar com seu amigo e dizem que ele finalmente voltou para a escola. Ryu diz que eles ficaram preocupados com Ishii perdendo aula por ter terminado com a Momoko. Ishii logo diz que não é nada disso e só estava gripado. Kim, rindo, diz que seu amigo pode ser honesto com eles e em tom sarcástico pergunta como está o coraçãozinho partido de Ishii. Brincando, Ryu diz que eles acharam que Ishii tinha tentado se matar, cortar os pulsos ou algo assim. Ishii sorri e diz que nunca faria isso. Kim pega o pulso de Ishii brincando para ver se tem alguma cicatriz. Ele logo se vira para Ishii e diz que não tem graça e pergunta o que ele fez. Ishii, surpreso, pergunta do que ele está falando. Quando olha seu pulso, Ishii vê estranhas marcas vermelhas nele. O garoto se pergunta como isso aconteceu. Ryu pergunta se ele fez isso só por causa de um fora. Kim completa dizendo que se ele estava tão mal deveria ter procurado eles. Ishii diz para eles darem um tempo e diz que nunca faria isso e se pergunta da onde diabos veio essas marcas. Na sala de aula, Ishii se pergunta quando foi que isso apareceu. Ele diz que parando para pensar, isso está coçando desde hoje de manhã e isso quer dizer que quem quer que tenha feito isso fez ontem à noite enquanto ele dormia. Ele logo descarta essa opção pois acordaria com a dor. Pegando um estilete, Ishii diz que irá cortar esse fio vermelho. Enquanto pressiona a lâmina contra a pele, ele diz que pode doer, mas ele tem que tirar aquilo dali. Após alguns segundos sem sucesso, Ishii percebe que não quer cortar e se pergunta se esse fio é de aço. A professora percebe e pergunta a Ishii o que ele está fazendo. O garoto desconversa e diz que não é nada. A mulher diz que com certeza deve ser alguma coisa e pega no braço do garoto para ver. Ela pergunta a Ishii o que aconteceu com seu pulso. Ishii, em pânico, diz para ela não entender mal e diz que alguém fez isso enquanto ele dormia. Ishii se levanta e diz que tentou cortar, mas não conseguiu. Sem ter uma resposta, a professora o manda ir até a enfermeira para ver o que ela diz. Saindo da sala, Ishii reclama e se pergunta quem seus colegas acham que são para olharem daquele jeito. Enquanto está saindo, Kim o chama. Ishii logo pergunta o que ele quer. O garoto responde que a professora o mandou ir junto e por isso ele está ali. Ishii pergunta se a professora o quer sobre vigilância. Em tom de brincadeira, Ryu diz para Ishii não se matar no turno dele. Ishii o manda se ferrar. Na enfermaria, a enfermeira se pergunta o que isso poderá ser. Ishii diz que seu estômago também está coçando. A enfermeira pede para dar uma olhada. Ishii logo foi encaminhado a um hospital. O médico diz que não dá para negar que alguém costurou a pele do garoto com uma linha vermelha. O médico se pergunta quem faria algo assim e para quê. Ele continua dizendo que pelo fato de não dar para cortar nem com um alicate só aumenta o mistério. O médico diz que se isso não foi feito por ninguém, então provavelmente a pele do garoto esteja desenvolvendo calosidades, e embora ele nunca tenha visto lesões assim. O médico diz que irá receitar algumas pomadas para Ishii e diz que quer ver ele novamente para continuar com as pesquisas e poder afirmar com certeza o que é isso. Em casa, a família de Ishii debate sobre o que há no corpo do garoto.
A mãe de Shi se pergunta o que será isso e diz que espera que não seja nada sério. O pai de Shi diz que talvez tenha sido a mãe do garoto que fez isso. A mulher irritada pergunta por que diabos ela costuraria seu próprio filho. O avô de Shi diz que já sabe, e ele diz que é um cinturão de 1000 pontos. Eles perguntam ao velho o que é isso. O velho grita dizendo que reconhece um cinturão de 1000 pontos quando vê um e diz que o bordado é idêntico. Shi pergunta a seu avô o que é um cinturão de 1000 pontos. O velho conta que há muito tempo, quando homens iam para a guerra, eles carregavam com eles um tecido adornado com pontos cruz de 1000 mulheres. E esses 1000 pontos bordados serviam para proteger a vida do soldado. O velho diz que ele mesmo usou um enquanto estava na guerra. A mãe de Shi diz que eles estão falando do abdômen de Shi. O velho diz que é exatamente onde o cinturão de 1000 pontos é usado. O velho olha para Shi e diz que não é nem um pouco estranho que Shi tenha um em sua barriga. Shi diz que acha muito estranho. O velho diz: Shi, sua avó, que Deus a tenha, costumava bordar cinturões feito doida e esses pontos podem ser trabalho dela. O pai de Shi diz que isso é loucura, e a mãe do garoto pergunta por que a avó dele faria algo assim com o neto favorito dela. O velho diz que é exatamente por ele ser o neto favorito dela e diz que um desastre terrível vai cair sobre Shi. Um desastre? Pergunta Shi. O velho diz que sem dúvidas e diz que a avó do garoto trouxe linha e agulha de outro mundo para proteger ele e esses pontos afastam desastres. Shi pergunta que tipo de desastre. O velho diz: como eu vou saber, pergunte a sua avó. A mãe de Shi diz que a avó do garoto jamais faria algo do tipo mesmo se ela ainda estivesse viva. A mulher continua dizendo para Shi não dar ouvidos ao seu avô, ele é uma boa pessoa mas às vezes chega a conclusões malucas. Shi se vira e diz que ainda assim tem algo convincente na história de seu avô. Mais tarde Shi está em seu quarto sentado no chão e diz convicto: certo, quero ver ela me pegar de novo essa noite. Shi diz que se o seu avô estiver certo, a sua avó voltará essa noite e ainda falta muito para 1000. Ele se pergunta que bem que o cinturão poderia trazer sem os 1000 pontos. Shi, olhando seu pulso, diz que não sabe que tipo de desastre está por vir, mas não pode ser pior que esses pontos. Shi diz que quando a sua avó aparecer vai ser claro com ela. Pare com isso, sua velha louca, é o que direi, completa Shi. A qualquer hora, ele se pergunta de onde ela poderá vir. As horas então se passam. A avó de Shi pergunta se o garoto está acordado. Shi acorda assustado. A velha diz que trouxe seu círculo de bordado do outro lado. A velha o manda ser um bom garoto e tirar as roupas, pois todas elas vão dar um ponto nele. Assustado, Shi toma coragem e diz: pare com isso, sua velha louca. A velha manda Shi não se preocupar, pois as mulheres não são principiantes no bordado. Uma das mulheres se aproxima de Shi e diz que ele é um pedaço de mau caminho. Elas começam a despir Shi e a costurar seu rosto enquanto o garoto implora para que elas parem. Shi acorda e ofegante percebe que foi um pesadelo. Ele diz que foi real demais para ser um pesadelo. Ele corre até um espelho. E logo fica mais aliviado por ter sido apenas um sonho ruim. Shi se senta na cama e diz que é claro que foi um sonho e se pergunta no que estava pensando e diz que isso é muito idiota e diz que irá dormir. Olhando seu pulso, Shi diz que seria bom que esses pontos fossem um sonho também. Em narração, Shi diz que no dia seguinte todos os seus colegas de sala o olhavam estranho. Em pensamento ele diz: droga, ainda acham que eu tentei me matar. Um pouco depois, o amigo de Shi, Kim, se aproxima e pergunta se o garoto já olhou no espelho e o manda ver por si próprio. Shi vai até o banheiro olhar no espelho e vê que o fio vermelho surgiu em seu rosto. Shi decide ficar de cabeça baixa na sala de aula até que um professor o manda levantar o rosto. O professor não consegue esconder sua expressão de nojo. No intervalo, Shi se senta mais isolado dos outros alunos, que sempre que passam por ele o chamam de aberração ou demonstram se sentir enojados. Em pensamento, Shi diz: vovó, espero que esteja no inferno. Momoko aparece na frente de Shi e o chama. Em tom ameaçador, Momoko manda Shi parar com essas brincadeiras e pergunta se ele sabe que andam falando dela.
Ishii pergunta do que ela está falando. A garota então pergunta se essa charada não é para ela. Mais confuso ainda, Ishii pergunta que charada. Momoko diz que é sobre essa coisa de fio vermelho do destino. E que Ishii vivia dizendo para todo mundo que eles eram unidos pelo fio vermelho do destino, e ela diz que agora Ishii se cobriu com esses fios vermelhos por ela ter terminado com ele. Ishii diz que não sabe do que ela está falando. A garota diz que Ishii está querendo dizer com tudo isso que por ela ter terminado o fio está enrolado dentro de seu corpo. Ishii diz que a garota entendeu tudo errado. Mas a garota se vira e diz que só veio avisar para ele parar com isso. Momoko se encontra com seu novo namorado Oyama. Ishii fica surpreso por Momoko já estar saindo com outra pessoa pelas suas costas. Ishii diz que antes costumava dizer que o futuro dos dois estava unido pelo fio vermelho do destino e se a Momoko cortou, então seria lógico dizer que o fio se enrolaria em seu corpo, e é uma explicação idiota, mas de certa forma faz sentido. Indo para casa, Ishii pensa no que quer dizer o cinturão de 1000 pontos cruz de seu avô. Ishii diz que até teve aquele sonho terrível com isso. Pensando melhor, ele chega à conclusão que ambas as explicações são malucas. Com o espelho, Ishii se pergunta se é melhor acreditar que é algum tipo de doença de pele, algo como uma super acne ou algo assim. Na manhã seguinte, eu acordei em choque. O fio vermelho tinha se espalhado por todo o meu corpo. Ele desce até onde está sua família, que ficam chocados com sua aparência. Ishii diz que a teoria do cinturão de 1000 pontos parece estar errada, pois ele contou e os pontos passam de mais de 1000. Odeio te desapontar, vovô. A mãe de Ishii diz que ele tem que ir ver um médico. Ishii responde que fará isso quando voltar da escola. Ele se despede e vai para a escola. O fio que cobria meu corpo aumentou de forma alarmante. Ishii se pergunta que som é esse, algo como se fosse fios embaraçados. Ishii diz que seu olho esquerdo está se fechando. Ele diz que se não tomar cuidado irá fechar o outro e sua boca. Em pensamento, Ishii diz que Momoko estava certa e é bem possível que esse seja o fio vermelho do destino. E que perdeu seu propósito depois que foi cortado e está se enrolando de volta para dentro dele. Ishii se pergunta qual seria o comprimento desse fio do destino. Ishii diz que acha que essa linha poderia chegar a quase metade do mundo, e se pergunta o que acontecerá se toda essa linha se enrolar nele. Em narração, Ishii diz: "Mas que droga, Momoko, você realmente passou dos limites agora. Essa linha era nosso destino. E então você foi lá e cortou. E isso é como cuspir no rosto dos deuses. E a única forma de reverter isso é reatando namoro com a Momoko. Não podemos lutar contra o destino. Temos que voltar. Que sorte! A Momoko está andando bem na minha frente. O destino nos trouxe de volta um para o outro." Ishii tenta falar com a Momoko, mas os fios costuraram sua boca. Sendo assim, ele apenas consegue fazer grunhidos incompreensíveis. Momoko percebe que é Ishii e diz que é bom ele parar logo com isso. Irritada, Momoko pergunta o que ele está resmungando e o manda parar de a seguir. Em pensamento, Ishii diz que Momoko é muito insensível e diz que vai tentar alcançar a força. As pernas de Ishii estão presas, e assim ele cai no chão e tenta se aproximar da garota rastejando. Momoko chama por ajuda. Oyama se aproxima da garota perguntando o que aconteceu. Momoko aponta para Ishii e diz que ele é um monstro e que ele está a perseguindo. Oyama diz para ela deixar tudo com ele e manda o monstro se afastar. E na frente da garota diz que não vai deixar ele encostar um dedo nela. Um dos fios vai na direção de Oyama e se prende em seu braço. Em pensamento, Ishii diz que isso é uma droga por ter acertado Oyama sem querer. Ishii diz que não quer ficar com um cara e diz que vai rolar para tentar soltar. Ishii acaba conseguindo o efeito contrário, pois Oyama é puxado para o bolo de fios e acaba enrolado. Oyama, desesperado, chama por Momoko implorando por ajuda. Momoko apenas consegue dizer que isso é uma tragédia. Em narração, Ishii diz que Oyama era fraco demais para escapar e logo foi enrolado. E é claro que eu estou tão impotente quanto ele. Enquanto a linha continua crescendo, Ishii se pergunta se esse será o destino. Observando a grande esfera vermelha de fios, Momoko diz em pensamento:
Eu sabia que o comprimento dessa linha não seria nada bom e fiz a coisa certa ao cortar ela quando terminei com Ishii. Olhando para seu pulso, Momoko diz que comparada dele isso não é quase nada. Finalizando aqui o capítulo. Obrigado por assistir.